Voltamos então, pessoal, com este segundo bloco do Espaço Heráclito, que hoje tem um tema eminentemente inusitado: o hedonismo e os serial killers. Como vocês veem aqui, eu já tirei as luvas, já é possível ficar sem luvas. O sol aqui, o sol de outono, a luz de outono chegou até Chicago, então já é possível ficar sem luvas. E eu gostaria de continuar a discussão com vocês sobre o hedonismo dos serial killers da seguinte maneira: quantas vezes vocês já assistiram a situações em que os serial killers se regozijam em narrar para o público, ou para esse público abstrato de uma câmera, por exemplo, os seus feitos mórbidos e suas ações? Quantas vezes vocês já viram a polícia dizer que os serial killers se regozijam diante da estratégia fria e calculisticamente posta para conseguir assassinar uma pessoa? Isso parece eminentemente mórbido. Nossa, mas que terror, que lógica de destruição absurda. Mas pensemos, muitas vezes o cálculo estatal, o cálculo de um grande banco de investimento, o cálculo de uma empresa, passa pelo sentido de aniquilação, de extermínio do competidor, de completa desaparição daquele que nos faz frente. Será que o serial killer, que objetiva e imediatamente aniquila uma pessoa, não está apenas expressando de maneira primitiva, sem mediações burocráticas, olhando para o rosto daquele que ele assassina, sentindo, junto com o outro, prazer na dor que consegue trazer para o corpo do outro? Será que o serial killer, nesse sentido, não está expressando um princípio patológico de reprodução da nossa própria sociedade? E mais, ficou famosa a expressão dos 15 minutos de fama, de que as pessoas devem almejar esses 15 minutos de fama e de que a aparição pública, a aparição por intermédio de veículos de comunicação, é algo que faz com que o você S.A., que é a lógica do indivíduo da contemporaneidade, o indivíduo industrial, o indivíduo padronizado, o indivíduo que precisa se mostrar a todo custo, que a lógica da fama pelos notórios 15 minutos alicerça a busca pela vitória dessa competitividade. Os serial killers não estão expressando também, por intermédio da destruição, a aparição de si mesmos? Eles não são pessoas morbidamente vaidosas, que gostam de veicular os seus feitos, que, sendo em sua maioria homens, isso também é interessante se pensar, ao papel masculino historicamente reproduzido, papel que envolve muita violência socialmente reproduzida, um fator de alinhamento, indiferença em relação à dor do outro para exercer o papel de comando. Isso, naquele que se esgarça da sociedade, que se distancia, mas que, de certa maneira, quer sobrepujar os demais na sua sanha, gera um fator de aparição interessante para o serial killer. Eles competem entre si, eles têm códigos de comportamento. Se vocês assistirem, por exemplo, a trilogia do Silêncio dos Inocentes, trilogia muito famosa e veiculada por Hollywood, vocês vão ver que são fatores interessantes de que os psicopatas mandam para os demais, aqueles que estão presos, mandariam para os demais códigos de comunicação, por exemplo, para jornais desse tipo. Se esse psicopata, por exemplo, esse serial killer, tido como um psicopata irrestrito, se vir a sua foto estampada num jornal como esse, o que ele efetivamente sentiria? Essas perguntas me parecem extremamente incômodas, mas são perguntas importantes para nós entendermos que os serial killers não atuam à revelia da sociedade. Não atuam em uma prática completamente esgarçada e distante da lógica de alinhamento que embasa o nosso cotidiano. É interessante que nós não nos consideramos serial killers, e não somos serial killers, mas nós, brasileiros, sobretudo, e aqui em Chicago,
há muito disso também, nós vemos pessoas alijadas sobre as calçadas, morando sob viadutos, e de maneira nenhuma nós nos sentimos responsáveis pelo destino dessas pessoas. No inverno aí de São Paulo, que não é um inverno que obviamente possa se comparar com o inverno aqui de Chicago, pessoas literalmente morrem de frio à noite. As temperaturas chegam a patamares muito baixos aí em São Paulo, chegam a 0 grau, a temperaturas até negativas em algumas madrugadas de frio aí em São Paulo. As pessoas morrem e nenhum de nós se sente efetivamente responsável, porque parece que há mecanismos impessoais que fazem com que essas pessoas sejam as completas derrotadas da sociedade. Então nós não conseguimos enxergar que haja um carrasco objetivo assassinando essas pessoas. A interação da vida, a necessidade de sobrevivência, o ímpeto pela sobrevivência, a dificuldade em conseguir o pão de cada dia, faz com que nós nos voltemos para a nossa atividade contra os demais, em grande medida, para que nós tentemos manter os nossos empregos com a dificuldade que isso pressupõe, e nós não vemos, não conseguimos entender, não temos a profusão de análise para entendermos como é que o mecanismo de reprodução social assassina essas pessoas. Essas pessoas são assassinadas cotidianamente e muitas vezes há esquadrões de extermínio que dão conta do assassinato dessas pessoas, com um tipo de jargão, com um tipo de lógica homicida que está presente muitas vezes naquele, esse vagabundo, esse lixo, essa escória que não merece viver. Aí no Brasil, por exemplo, nós estamos no contexto eleitoral. O Espaço Será que está sendo gravado, mas ele vai ao ar na segunda-feira, após a eleição presidencial aí do Brasil. Então, eu ainda não sei quem venceu as eleições, se a Dilma Rousseff, do PT, ou se o Aécio Neves, do PSDB, mas vocês já sabem aí no Brasil. Agora, mesmo eu não estando no Brasil, eu pude acompanhar uma série de declarações de pessoas, sobretudo pessoas, nesse caso, voltadas ao candidato Aécio Neves, declarações extremamente truculentas, declarações que reproduziam uma lógica de aniquilação, de extermínio, utilizando um vocabulário voltado a noções de extermínio e morte. Isso é completamente alheio à lógica do serial killer? Eu volto a perguntar a vocês. Porque as disputas políticas, quando extremamente polarizadas, geram morte. E é interessante pensar que, em vários contextos de ruptura da história, a reprodução social pressupôs a morte do outro. Pressupôs a construção do outro como uma figura a ser estigmatizada, de tal maneira que ela seja assassinada. Hitler, em Mein Kampf, seu famoso livro Mein Kampf, chegou a dizer que, se o judeu não existisse, teria sido necessário inventá-lo, porque ele congregava o ódio social, ele fazia com que o ódio social se voltasse para uma figura estigmatizada, de modo que fosse possível arremessar todo o ódio socialmente reproduzido com fins politicamente pragmáticos. E agora é interessante perguntar também quem são as vítimas tradicionais do serial killer. No caso desse serial killer aqui, e no caso de vários outros serial killers, as vítimas são mulheres, as vítimas são prostitutas. E será que isso também é ocasional? Será que isso é aleatório? Como nós estamos vendo aqui, aleatório no caso dos serial killers, não há nada. Essas prostitutas, essas mulheres, reúnem em si a pecha do que é socialmente proscrito por excelência. Historicamente, o papel da mulher tem sido subordinado, mas nos últimos, eu diria, 50 anos, desde o pós-guerra, essa relação vem se alterando profundamente e as mulheres, felizmente, vêm ocupando espaços fundamentais na esfera pública e na organização da sociedade. A prostituta, como todos nós sabemos, tem até o lugar comum de que a prostituta exerce a profissão mais antiga da humanidade. A prostituta
sobretudo com a tradição judaico-cristã, de 2014 anos, para dizer o mínimo, é uma grande proscrita. E é interessante que serial killers associem crimes de assassínio com crimes de natureza sexual, muitas vezes. No caso deste serial killer que eu mostrei para vocês, era a questão, e no caso de muitos outros também é a questão. Por que o sexo, por que a atividade de ruptura com a norma, o estupro, é muitas vezes associado ao assassínio? Isso é curioso. As atividades socialmente proscritas, as atividades que não podem vir à tona com o ímpeto de sua expressão, no caso, a ação sexual, o ato sexual, que precisa ficar escamoteado, é algo extremamente coibido, apesar de ser reproduzido por essa mesma mídia que vai espetacularizar os serial killers, apesar de ser reproduzido nesse sentido, o ato sexual passa por uma série de restrições. E é interessante que na prática dos serial killers, além de eles congregarem o sentido de uma ruptura cabal com a norma, eles começam a associar nas suas práticas uma série de outras rupturas até que cheguem ao assassinato. E o ato sexual, o estupro, o ato sexual coercitivo, o estupro, vem a ser uma prática muito associada. É como se a ruptura da norma, a ruptura limítrofe e não a ruptura socialmente reproduzida do cotidiano, aquela que nós tomamos como efetivamente normal, que é o alinhamento em relação ao outro, a competitividade com o outro, a mentira, a prática da delação, o falar mal pelas costas, tudo isso com uma série de atividades de serial killers socialmente dispersas e aparentemente inofensivas, na prática de um serial killer se condensam. E ele não apenas exerce o papel do carrasco, papel que a história quer proscrever, mas que em grande medida retorna em muitos momentos, não apenas exerce o papel do carrasco, como dirige seu ódio para uma figura socialmente proscrita, como é a mulher prostituta. E é interessante pensar que, na lógica de competitividade que reproduz a noção do mais forte contra o mais fraco, a aparição do serial killer diante da prostituta e da mulher é o exemplo mais cabal e primitivo do exercício da violência contra aquele agente que é mais fraco naquele momento e que tem muito poucos meios para poder se defender. Todos esses aspectos correlacionados, pessoal, geram uma indústria do serial killer. Não é à toa, isso é interessante, a mídia não deveria divulgar, o ponto não é esse, ela irá divulgar e irá gerar e reproduzir, isso já está gerado há muito tempo, mas vai reproduzir um padrão comportamental de tal maneira que nós já não podemos falar que os serial killers agem de maneira desconecta, de maneira descompassada, de maneira completamente inusitada. Esses padrões de reiteração são em grande medida reproduzidos e forjados pela mídia espetacularizada que gera programas de violência, traz notoriedade para práticas de crime. O Brasil é muito famoso nesse sentido. Quem já não ouviu falar de programas como Cidade Alerta ou Brasil Urgente? Cidade Alerta, apresentado, se eu não me engano, na Rede Record por Marcelo Rezende, e José Luiz da Atena, apresentado na Rede Bandeirantes, aliás, o Brasil Urgente, apresentado na Rede Bandeirantes por José Luiz da Atena. Quando muitas vezes apresentadores desse tipo pedem punição exemplar, pedem pena de morte para determinadas figuras, dão notoriedade para pessoas que vão buscar justiça, essas noções justiceiras vêm acontecendo no Brasil. Todo esse tipo de discussão não é descompassado. Vocês certamente se lembram de pessoas que foram amarradas em poste porque supostamente haviam roubado coisas. Bom, essas pessoas que vão buscar vingança, que vão tomar justiça com as próprias mãos, rompendo um sentido de modernidade que faz com que o Estado tenha monopólio do exercício da violência e tente retirar do cotidiano a violência exercida de maneira caótica, de maneira esfacelada,
e aí não permitiria o convívio social se todos e cada um de nós pudéssemos exercer a violência a nosso bel prazer. Nesse sentido, essas pessoas não poderiam ser tidas como gangues de serial killers? Não, elas não o são. Elas muitas vezes são ovacionadas por jornalistas como, se eu não me engano, aquela Raquel Sherazade, dizendo que essa violência tem o seu sentido de ser. Como isso é possível? Como é possível desconectar uma ação da outra? Mas, na verdade, essas pessoas acabam avaliando a sociedade, acabam reproduzindo a visão sobre a sociedade como se cada um de nós vivesse em uma bolha contra os demais e não tivéssemos articulações na nossa sociedade. O sentido de vivência contra os demais, ele não é algo natural para o ser humano, por mais que pessoas desse tipo queiram propagar essa noção. Ele é um fator do nosso tipo de vivência social, que pode ser articulado de forma diversa, uma vez que a sociedade se proponha uma reprodução diferente da lógica de competição que é em base. O hedonismo próprio aos serial killers, hedonismo mórbido, diz respeito também a uma sociedade que esmaga as nossas vocações, que não nos deixa buscar a vocação, que nos faz vivenciar rotinas completamente alienadas, completamente massacrantes, excruciantes, que gera inimizade entre as pessoas, que afunila as pessoas, sobretudo aí no Brasil, em transportes públicos de massa, que trazem apenas um grande contingente de mau humor e frustração a todas essas pessoas. O potencial de briga, o potencial de ruptura em uma mera batida de trânsito, que sequer amassa os carros e traz o potencial de morte, não está qualitativamente distante da ação do serial killer. A ação do serial killer é uma ação de ruptura que tende a mostrar muito mais sobre a nossa norma social do que sobre a forma de escape da sociedade. Se nós pensarmos dessa maneira, os serial killers, entre outros vários exemplos que vêm sendo discutidos aqui no nosso Espaço Heráclito, os serial killers são um termômetro social. Eles mostram a doença, sim, e muitas vezes o tipo de formação completamente transversa, violência na infância, família completamente desestruturada, casos de abuso sexual, podem potencializar aquilo que a nossa sociedade toma como algo completamente alheio, mas que faz parte da sua forma de reprodução, no seio mesmo da sua normalidade. Isso é muito incômodo para nós pensarmos em termos filosóficos sociais, mas é muito importante para nós entendermos que figuras como serial killers, sejam esses que ganham apenas notoriedade individual, sejam os estadistas morbidamente assassinos e politicamente assassinos ao longo da história, essas figuras têm contiguidade com a sua própria tradição, têm correlação com o seio de onde vieram. Por mais que nós queiramos expurgar todas essas figuras como mal encarnado, como mal sem efetiva explicação. Quanto mais essas explicações não vierem à tona, quanto mais nós não correlacionarmos o tipo de prática homicida dessas pessoas e desses grupos, como nós falamos aqui, com o tipo de reprodução da nossa sociedade, menos nós conseguiremos coibir essas práticas. E nesse sentido, o hedonismo mórbido tem grande veiculação por meio das corporações de mídia e gera um campo legítimo dessas atividades que acaba gerando uma tradição e um campo de atuação. Os serial killers espetaculares já chegaram ao Brasil, como se deu no Rio de Janeiro, na escola do Realengo, com a morte daqueles aluninhos, por intermédio daquele serial killer que foi lá e fuzilou uma série de crianças. Então, pessoal, ficamos por hoje com o nosso Espaço Heráclito e trouxe essa discussão que já veio à tona aqui no nosso Espaço Heráclito com um programa chamado Sociopatologia da Vida Cotidiana, que vocês podem procurar pelos canais do Espaço Heráclito.
Ficamos aqui com o programa O Hedonismo dos Serial Killers e voltamos daqui a 2 semanas com mais um Espaço Heráclito aqui nos Estados Unidos, hoje gravado aqui no quintal da minha casa em Chicago, e não saberemos onde estaremos daqui a 2 semanas com mais um Espaço Heráclito. Quiçá, no mês que vem estaremos em Nova York e o programa será gravado a partir de lá. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.